Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos ao nosso Me Salva Enem. Hoje inaugurando a nossa primeira aula ao vivo, gente, tá? Bom, regras básicas aqui para como vai funcionar essa aula, tá? Nós temos aqui tanto a nossa aula padrão do Me Salva, na câmera que vocês já conhecem, quanto também as questões que a gente vai trabalhar e explicar a matéria envolvida em cada uma delas. Certo, gente? Então, fiquem com a gente, compartilhem com os amigos aí o link da nossa aula, tá? E aí, mais ou menos 1 hora, a gente vai resolver em torno de 12 questões, tá? Passo a palavra agora para o nosso querido Felipe, tá? Que é o que faz os vídeos de física com vocês. Ele vai começar aí a aula e eu vou ficar aqui operando a máquina enquanto a aula decorre. Certo, gente? Qualquer coisa vocês podem comentar na barra de comentários que tem aí do lado, certo? Um abraço e até logo! Olá, gente! Então, estamos aqui para o Me Salva Enem para resolver algumas questões de física. Antes de a gente falar sobre as questões, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre como é a prova de física do Enem, tá? A prova de física do Enem tem alguns assuntos que caem bastante ao longo dos últimos anos, e eu queria comentar o que mais cai desses assuntos com vocês. O assunto principal de todas as provas do Enem nos últimos anos, principalmente a partir de 2009 para cá, é a parte de eletricidade. Em eletricidade, ele foca principalmente nos conceitos básicos, tá? Circuito série e paralelo, nada muito complexo, com um enfoque bastante na parte de economia de energia e consumo consciente de energia. Ainda na parte de eletricidade, às vezes o Enem tenta fazer algumas relações com sistemas de produção de energia, energia eólica, energia hidráulica, esse tipo de coisa. De novo, com focos em economia de energia, energia sustentável e escolher o sistema mais eficiente. Vai ser apresentado para vocês uma tabela, alguma coisa para vocês selecionarem o tipo de produção de energia mais viável para aquela situação. Já na parte de mecânica da prova do Enem, ele normalmente cobra também relações básicas de movimento com um certo fraco, tá? Uma certa paixãozinha por conservação de energia. O Enem é muito fã da parte de conservação de energia. E por fim, a gente também tem uma parte do Enem voltada principalmente com ótica, termologia e ondulatório. Nessa parte da prova vão ser cobradas questões referentes principalmente à visão em cores, questões de calorimetria, troca de calor, temperatura, alguma outra questão sobre fenômenos ondulatórios, mas principalmente voltado para aplicações práticas. A prova de física do Enem tenta constantemente fazer relações das questões com o teu dia a dia. Vai ter um textinho contando uma história bonitinha sobre a Mariazinha que queria fazer um chá, para depois falar sobre a temperatura do chá, esse tipo de coisa. Então, começando com o nosso Me Salva Enem, a gente tem aqui a primeira questão, que fala basicamente o seguinte: todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Então a gente vai começar falando justamente da parte de eletricidade do Enem. E antes disso é interessante revisar alguns desses tópicos. Então aqui para falar da questão 1, assim como as próximas questões, vão ser questões que abordam o assunto de circuitos. O que costuma aparecer na prova do Enem sobre circuitos? Primeiramente, dominar os conceitos básicos. Corrente, que nada mais é do que uma medida da quantidade de carga que passa por um condutor por segundo. Tá? A unidade de corrente é o ampere, no SI, e o número de amperes, por exemplo, uma corrente de 2 amperes significa o quê? A carga que está passando por segundo naquele condutor. No caso, 2 amperes representam 2 coulombs por segundo. É muito frequente no Enem ele se referir à grandeza sem dar um nome. Em vez de dizer uma corrente de 2 amperes, ele simplesmente diz 2 amperes, ou ainda uma amperagem, fazendo alusão à unidade de tantos, por exemplo, uma amperagem 2 seria uma corrente de 2 amperes. Outro conceito que tem que ter na cabeça para a prova do Enem é a questão de diferença de potencial, ou tensão, ou voltagem, tá? São sinônimos, e de novo, ela é medida em volts. Frequentemente apenas fala uma lâmpada de 36 volts. Está falando que da voltagem, aqui ao longo da aula eu vou representar pela letra U, unidade de volts. E o conceito que pelo menos eu julgo mais importante é a parte de potência. A potência, gente, de qualquer aparelho diz basicamente o quanto de energia ele gasta em um certo tempo. Por exemplo, o quanto de energia que ele gasta por segundo. A unidade de potência é o watt. Então, normalmente, se tu tem, por exemplo, uma lâmpada de 40 watts, o que isso significa? Que essa lâmpada está gastando 40 joules a cada segundo. Ela está convertendo 40 joules de energia em energia, no caso, luminosa e calor, por segundo, tá? E a formulinha básica que relaciona essas grandezas que a gente viu até aqui é a formulinha do π, tá?
A potência para um dispositivo elétrico pode ser calculada simplesmente multiplicando a corrente pela voltagem, então a diferença de potencial. Lembrando, potência a gente normalmente mede em watts, corrente em ampere, a diferença de potencial, a tensão em volts. E ainda, gente, na parte de circuitos, como eu comentei, o Enem cobra realmente o básico de circuitos, tá? Ou seja, conceitos básicos de associação em série, associação em paralelo. O que é cada coisa? Na associação em série, se a gente lembrar, os resistores estão ligados um ao lado do outro. Onde um termina, já começa o outro. Não existe divisão de fio entre os resistores. E qual que é a característica dessa associação? Todos eles são percorridos pela mesma corrente, né? A corrente sempre sai do lado maior, que passa por um, vai passar pelo outro, vai passar pelo seguinte. Então todos eles têm a mesma corrente. E a tensão da bateria, por exemplo, se a gente tiver uma bateria de 12 volts, vai se dividir entre os resistores. Parte desses 12 fica no primeiro resistor, parte no segundo, parte no terceiro. Lembrando que não se divide necessariamente igualmente, tá? Só vai se dividir de maneira igual se os resistores forem iguais. E já na associação em paralelo, as características são ao contrário. Todos os resistores têm a mesma voltagem. Se eles estiverem ligados numa bateria de 12 volts, cada um deles também vai ter os 12 volts. Contudo, a corrente se divide. Está vindo aqui uma certa corrente total, ela vai se separar. Parte da corrente vem para o primeiro resistor, parte para o segundo, parte para o terceiro. É fácil de ver, tá? Que a corrente total, então, se distribui entre a corrente no primeiro, mais a corrente no segundo, mais a corrente no terceiro, etc. Então, voltando para a nossa primeira questão, todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Então, basicamente, gente, o que a gente tem até aqui? Um fusível, de acordo com o exercício, é um dispositivo de segurança. Basicamente, ele é um aparelho que vai queimar a partir de uma certa corrente. Quando ele queima, o circuito para de funcionar, e daí, como o circuito parou de funcionar, os outros aparelhos não vão queimar. A ideia é que se, por exemplo, tu tem uma geladeira que queima com uma corrente de 5 A, tu coloca ali um fusível de 4 A, quando a corrente chegar em 4, o fusível interrompe o circuito, não vai chegar em 5, não vai prejudicar a geladeira. Voltando ali para o problema, então, a gente tem um farol de um carro que usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts. Lembrando, 55 watts é uma unidade de potência, que opera com 36 volts, uma unidade de voltagem. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Desta forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção deste novo circuito é... E daí o que a gente encontra ali é uma tabelinha, só com, enfim, os valores de corrente em que cada circuito interrompe, cada fusível, interrompe o circuito, associando com a cor do fusível. Então aqui, tirando os dados do problema, a gente tem uma lâmpada de uma potência de 55 watts e uma voltagem de 36 volts, na verdade, duas lâmpadas, desculpa, e, de acordo com o problema, elas vão ser ligadas em paralelo. E, de acordo com o problema, novamente, no fio que suporta a corrente total do circuito, aqui, vai ser colocado um fusível. E daí pede o fusível adequado para essa situação. Se a gente lembrar daquela formulinha que a gente acabou de comentar, a formulinha do π, potência é igual a corrente vezes a voltagem. E aqui, gente... Vocês veem que normalmente o Enem trabalha com números, às vezes, difíceis de se fazer as contas, tá? Não custa nada fazer um certo arredondamento aqui. Ao invés de 55, eu vou trabalhar com uma potência de 60, só arredondando um pouquinho. A corrente é o que eu quero saber. E uma voltagem de novo, ao invés de 36 volts, eu vou usar um valor de 30, para ficar um pouquinho mais fácil de fazer a conta. Só isolando aqui, então a corrente é 60 dividido por 30... Simplifica aqui, corta os zeros, 6 dividido por 3, nós temos uma corrente de 2 A. Ou seja, essa lâmpada, que possui uma potência de 55 watts e uma voltagem de 36 volts, é percorrida por uma corrente de 2 A.
Então aqui nós temos as lâmpadas. A gente sabe que por uma lâmpada, essas características são de uma lâmpada, passa uma corrente de 2 A. As lâmpadas são iguais, numa lâmpada passa uma corrente de 2 A. Se por cada lâmpada precisa passar 2 A, a corrente total que está sendo fornecida para esse circuito, então, seria 4 A. A gente precisa, então, de um fusível que seja pelo menos maior do que 4 A, né? Se o fusível for de 4 A ou menos do que isso, o fusível vai interromper o circuito só no funcionamento normal do sistema, as lâmpadas não vão nem ligar. Então, olhando de novo ali as alternativas, a gente observa que o fusível azul é para uma corrente elétrica de 1,5, o amarelo para 2,5, os dois não serviriam, tá? A corrente mínima só para o circuito funcionar, como a gente pode ver aqui, 4 A. Então o fusível laranja, seria o mais adequado, tá? A questão pede o menor valor de fusível para esse circuito, seria 5 A. A questão 2, então, gente, também ainda dentro do tema de eletricidade, questão 2 que a gente selecionou aqui para vocês, fala sobre a energia elétrica consumida dentro das residências. Então agora a gente não está falando só de circuitos, a gente está falando de consumo de energia, também um tema muito comum no Enem, tá? Aparece uma questão certa todos os anos. Falando um pouquinho então sobre a questão de consumo de energia, antes de focar na questão no exercício proposto, a gente tem mais ou menos o seguinte. A potência te diz o quanto de energia tu gasta por segundo, né? Se tu multiplicar o quanto de energia tu gasta por segundo pelo número de segundos, tu vai ter a energia total que tu está gastando. Vocês podem lembrar dessa formulinha, tá? Que é muito fácil. A energia, então, é a potência vezes o tempo. Se a gente usar as unidades padrão, as unidades que a gente costuma usar em física, ou seja, a potência em watts e o tempo em segundos, a gente vai ter a unidade padrão de energia, que é o joule. Isso é o mais comum no sistema internacional. Isso é a unidade do sistema internacional, tá? É o que a gente costuma fazer em física. Contudo, gente, na conta de luz, e normalmente essa é a abordagem que aparece também no Enem, a gente costuma medir energia em outras unidades. A gente mede a potência na conta de luz em quilowatts. 1 kilowatt, gente, é a mesma coisa que 1000 watts. Tudo em física que tiver um quilo quer dizer 1000, tá? Quilômetro, 1000 metros, quilograma, 1000 gramas, quilowatt são 1000 watts. E o tempo a gente costuma usar em horas. Nesse caso, a energia vai estar em quilowatt vezes hora. A gente não dá um nome para isso, a gente simplesmente mantém quilowatt-hora. Então, quilowatt-hora, gente, se aparecer para vocês, é uma medida de energia. E é a medida que se usa na conta de luz. Ou seja, para calcular a energia para a conta de luz, a gente não usa as unidades padrão, potência em watts e tempo em segundo. A gente usa a potência em quilowatts, o tempo em horas. Então, voltando ali para o problema, ele fala o seguinte: a energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt-hora, justamente como a gente estava comentando, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, a gente considera o último número ultrapassado pelo ponteiro. E daí aqui a gente supõe que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas por uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de 20 centavos. Então, só destacando as informações do problema, tá, gente? A gente vai considerar, tá, na figura que vai aparecer a seguinte, sempre o último número ultrapassado pelo ponteiro e que o preço do quilowatt-hora é 20 centavos. Então, aqui a gente tem a figura. O operador é meio burro aqui, né? Então, olha só, o que aparece na figura são os reloginhos que são usados nas residências, tá? Eu fiz uma versão baixa qualidade deles aqui para ficar um pouquinho mais fácil de acompanhar. E o problema, então, te diz mais ou menos o seguinte: o preço de 1 kWh são 20 centavos. E isso aqui é a leitura dos reloginhos no mês atual, é a leitura dos relógios hoje, por exemplo. Tem que tomar cuidado aqui, que pela numeração, tá, dá para identificar que os relógios, na verdade, não andam todos no mesmo sentido, tá? Olhando esse relógio aqui, a gente vê que ele anda nesse sentido, o relógio seguinte, 0, 1, 2, ele anda nesse sentido, então tem que tomar um certo cuidado. Aqui é no sentido contrário, aqui é nesse sentido.
Então, esses relógios indicam a leitura de um número e, de acordo com o problema, a gente sempre considera o último número, enfim, pelo qual o ponteiro passou. É muito frequente no Enem essas questões de interpretação, tá? De manuais, de questões do dia a dia e tudo mais. O número que esse relógio representa, então, o último número pelo qual ele passou foi o 2. Aqui ele anda no sentido contrário. É sempre o menor número, né? Então, 7. Aqui está exatamente no 8. Aqui no 3. Essa é a leitura em kWh no dia de hoje. No mês passado, a leitura era mais ou menos o seguinte. De novo, seguindo o mesmo sistema. Esse relógio marca o número 2, esse relógio marca o número 5, esse relógio marca o número 6, esse relógio marca o número 3. Sempre pegar só o menor número. Então, só resumindo aqui, a leitura hoje é, como a gente viu aqui, 2783 kWh, essa é a leitura dos relógios, e a leitura mês passado é 2563. Olhando aqui, gente, kWh. Então, o que esses relógios estão marcando? Eles estão marcando o consumo de energia na tua residência. No mesmo dia, no mês passado, a tua residência já consumiu 2.563 kWh de energia. Hoje, a tua residência consumiu, desde que os relógios foram ligados, 2.783. É interessante ter em mente, tá, que os relógios não são zerados todo mês. O que acontece, simplesmente, é que, para calcular o quanto tu consumiu de um mês para o outro, bom, se mês passado eu tinha consumido 2.563 e esse mês eu estou em 2.783, o quanto que o consumo aumentou? Foi isso que eu realmente consumi, tá? Os relógios não são zerados. O quanto o número aumenta é realmente o quanto eu consumi ao longo do mês. Então, 2783 menos 2563, a gente vai achar aqui, o 3 dá 0, 8 menos 6, 2, 220 kWh. Lembrando que o preço de 1 kWh era 20 centavos, a gente tem aqui, então, que 1 kWh são 20 centavos. 220 kWh são X, o preço que eu vou pagar na conta. Fazendo a regrinha de 3, a gente vai ter aqui X é igual a 220 vezes 0,2. Só vai cortar o zero, a gente fica com 44. Olhando ali nas alternativas, letra E, R$44, então. A questão 3, gente, ainda dentro desse tema de eletricidade, fala mais ou menos o seguinte. De novo, é uma dessas questões do Enem que trazem tabelas para interpretação. É o mais comum nessa parte da prova. Então, observe a tabela seguinte, que está aqui ao lado, e ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então, ali a gente tem uma tabela, o manual de uma torneira elétrica, e em seguida, considerando que o modelo de maior potência da versão de 220 volts da torneira suprema foi inadvertidamente conectado a uma rede com tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, olha só. A gente vai considerar o modelo de maior potência da versão de 220 volts, e esse modelo vai ser ligado por engano numa tensão de 127 volts. Então, olhando no problema ali, simplesmente consultando a tabela, tá? A gente vê que o modelo de maior potência de 220 volts é o de 5.500 watts. E, de novo, a tensão, como ele disse, é 220 volts. Daí a gente vai, por engano, ligar ele em 127 volts. Ele quer saber a nova potência. O que a gente tem que se dar conta, gente? O mesmo aparelho possui a mesma resistência. Se a gente lembrar, uma das maneiras de calcular a potência de um aparelho
é usando que a potência é a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Usando os dados que a tabela me fornece, ou seja, a voltagem de 220 e a potência de 5.500, a gente tem 220 ao quadrado dividido por 5.500. O jeito de fazer essa conta aqui, tá? Varia de pessoa para pessoa, uma conta meio chatinha de fazer. O que eu sugiro fazer nesse tipo de conta é o seguinte, tá? Tentar abrir os números, ao invés de ficar resolvendo esse quadrado e tentar resolver essa conta feia. 220 ao quadrado, a gente sabe, é 220 vezes 220, dividido por 5.500. Ainda, gente, só continuando aqui na linha de baixo, para ficar mais fácil, 220 a gente pode dizer que é simplesmente 11 vezes 20. Isso vezes 220, né? O outro 220 dividido por 5.500, que nada mais é do que 5 vezes... Aliás, desculpa, 11 vezes 500. A gente pode cortar aqui os zeros, né? Os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo e cortar o 11 de cima com o 11 de baixo. No fim, a gente tem 2 vezes 22 dividido por 5, isso fica 44 dividido por 5, 8,8 ohms. Então esse é o valor da resistência do aparelho. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse mesmo aparelho, ou seja, essa mesma resistência e ligar ela em 127 volts. A potência, então, qual que seria a nova potência? A potência, como a gente viu, é a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. A voltagem agora é 127 volts e a resistência se mantém. 127 ao quadrado dividido por 8,8. Fazendo essa conta, tá, gente? De novo, é uma conta meio trabalhosa. A gente chega num valor aproximado de uns 1.800. Dando uma olhada ali nas alternativas, a gente vê que a resposta mais próxima, então, seria a letra A, 1.830 watts, desculpa. Watts, potência. A questão seguinte, gente, a questão 4, é outro tipo de questão que é muito comum no Enem, que são as questões que costumam falar sobre eficiência de processos. A eficiência, como a gente sabe, está sempre relacionada mais ou menos com o seguinte, tá? Sempre que a gente fala de um processo mais eficiente, a gente está querendo falar de um processo que reduz as perdas, o custo, às vezes até mesmo o tempo gasto. Então a gente vai buscar aqui o processo mais... É uma questão, é muito comum de novo, né? Nem questões sobre eficiência de processos. Essa questão aqui, no caso, fala: a eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia e o trabalho útil e o total do processo de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. No caso, está apresentado na figura simplesmente uma transmissão de energia da usina que produz a energia e os diversos fios ligando essa energia produzida na usina, conduzindo ela para a tua casa. A entrada de energia não se transforma em trabalho útil, é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduos de calor. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica em economizar recursos e combustíveis. Então a questão diz que tu quer aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia e tu quer economizar os recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência do processo? Então a gente quer basicamente aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia. E aqui é interessante lembrar o seguinte: o principal problema na transmissão de energia é o seguinte: quando a gente tem a corrente passando por um fio, todo fio apresenta uma certa resistência. E a gente sabe que uma resistência, um resistor, quando é percorrido por corrente elétrica, ele se aquece e vai perder parte da energia que essa corrente carrega na forma de calor. Isso se chama efeito Joule. Tá? Basicamente o que acontece é que os elétrons que estão vindo pelo fio vão colidir com impurezas dentro do material e vão perder parte da sua energia. Essa energia sai na forma de calor. Então quando a gente está transmitindo energia de um poste ao longo de fios, a corrente que passa por esses fios também vai estar perdendo parte da energia que ela carrega na forma de calor.
Sempre que a gente está interessado, gente, no efeito de alguma coisa, o calor gerado, a intensidade da luz da lâmpada, a gente está interessado na potência, tá? Falar do efeito é falar da potência, seja a luminosidade da lâmpada, o quanto de calor produz, esse tipo de coisa. Então a gente está falando aqui da potência ao longo do fio. Aqui é mais interessante lembrar que a potência dissipada por uma resistência pode ser calculado como a potência vezes a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa potência, de novo, me diz o efeito, ou seja, o quanto de energia eu estou convertendo em calor por segundo. Aqui no caso, essa energia está sendo perdida. Eu não estou aproveitando essa energia, eu quero que ela seja o menos possível. O que eu quero então é reduzir essa potência. Como a potência depende da resistência e da corrente, para reduzir a potência, o que eu posso fazer? Ou eu reduzo a resistência do fio, ou eu reduzo a corrente. Como é que a gente poderia reduzir a resistência do fio? É interessante lembrar, tá, que um fio bom, um fio que conduz bem, ou seja, um fio de baixa resistência, é um fio curto e grosso. Comparando dois fios, o fio mais curto é o de menor resistência. Então esse fio aqui tem mais resistência. Da mesma maneira, gente, o fio mais grosso sempre tem também menos resistência. Um fio bom é curto e grosso. No caso, esse fio aqui teria mais resistência. O que acontece é que com uma área maior, né, os elétrons conseguem passar com mais facilidade. Outra maneira, além de mudar a geometria do fio, é trocar o material, né, usar um material que conduza melhor. Então, voltando ali para as alternativas, a gente tem as seguintes opções para aumentar a eficiência, ou seja, reduzir as perdas. A gente quer aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força. Não, né? Inclusive fala algumas linhas acima que tu quer economizar recursos e combustíveis. Então tu não vai gastar mais combustível. E em segundo, a alternativa B diz para utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita luminosidade. Gente, as lâmpadas incandescentes funcionam exatamente ao contrário. Elas basicamente esquentam tanto uma resistência dentro dela que ela começa a brilhar. 95% dessa energia que elas produzem é perdida na forma de calor, tá? Apenas da ordem de 5 a 10% vira luz. Então elas têm uma eficiência muito baixa, elas geram muito calor e pouca luminosidade. Lâmpadas boas são as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de LED. A alternativa C diz para manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. Realmente, isso reduziria o consumo de energia, mas isso não aumenta a eficiência da transmissão de energia. Tu vai continuar dissipando energia nos fios. A alternativa D diz para utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão. E como a gente acabou de falar, gente, um fio bom é curto e grosso. Se tu usar um fio mais fino, tu vai estar usando um fio pior condutor. Tu vai estar aumentando a resistência do fio, consequentemente tu aumenta a energia perdida. A melhor maneira, gente, seria utilizar materiais, como diz a alternativa E, com melhores propriedades condutoras. Se tu usar um material melhor condutor, ele conduz menor, diminui a resistência e diminui a perda de energia. E lâmpadas fluorescentes nas moradias, que como a gente comentou, é uma lâmpada que economiza mais energia. A questão 5, gente, é uma questão, ainda de novo, dentro dessa parte de conversão de energia, de eletricidade do Enem, que diz basicamente o seguinte: se deseja instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. Essa cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo e irrigação das lavouras, a subsistência e pesca, ou seja, um rio muito importante, e na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano inteiro. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Então o que a gente quer? A gente quer instalar uma estação de geração de energia num pequeno vale cercado por montanhas. A cidade é cruzada por um rio que é muito importante e essa cidade tem incidência solar alta o ano inteiro. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? Primeiro, se tu quer causar um menor impacto ambiental, gente, normalmente, tá, dica, que a fonte de energia de menor impacto ambiental, normalmente, ou é eólica, baseada no vento, falou em energia limpa, falou em energia de menor impacto ambiental, normalmente a gente está falando ou da energia eólica ou da energia fotovoltaica, energia solar.
Então ali nas alternativas, gente, a primeira delas sugere a termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Não, né? O rio é muito importante, as pessoas plantam, tomam banho, se alimentam graças ao rio, elas não vão querer passar o rio dentro de uma usina. A letra B, gente, sugere a energia eólica, que como a gente comentou realmente, ela está realizada com reduzir o impacto ambiental, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Aí é que está o detalhe, né? A energia eólica se baseia em vento, gente. Se tem montanhas em volta, se é um vale entre montanhas, não passa muito vento pelo vale, né? As montanhas barram esse vento. E de novo, falando em energia de baixo impacto ambiental, tem ali a letra C, nuclear, provavelmente não seria o mais adequado, e também sugere que o modo de resfriamento dos seus sistemas não afetaria a produção. A energia nuclear também utilizaria a água do rio para resfriar o núcleo do reator, que contém materiais radioativos. Tu não gostaria de passar essa água com materiais radioativos no núcleo do reator, né? As pessoas não vão mais poder usar essa água depois. A letra D, gente, fotovoltaica, pois é possível projetar energia solar que chega à superfície do local. Justamente isso, tá? A gente quer minimizar o impacto ambiental, eólica ou fotovoltaica. Falou que a incidência de luz é alta no inteiro? Solar, gente. Fotovoltaica, letra D. A hidrelétrica fala que o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Provavelmente não, tá? Para hidrelétricas, como a gente sabe, a gente precisa de grandes barragens e tudo mais. Não só a gente precisaria inundar grande parte do vale para conseguir aproveitar o rio. Tá? Então, de novo, falando em menor impacto ambiental, eólica e fotovoltaica, deixou claro que o sol está presente, então vai para fotovoltaica, que é energia solar. Agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto, então, gente. Passando essa parte de eletricidade, como a gente acabou de ver, foca principalmente na questão de consumo de energia, o quanto tu gasta e economia de energia, interpretação de gráficos e tabela. Normalmente é uma questão de bom senso e uma questão de saber o significado de potência. Tu consegue se dar bem nessa parte de eletricidade do Enem. E é a parte que mais aparece. Aparece também no Enem a parte de ótica, tá? Principalmente a gente vê que o Enem costuma dar bastante foco à parte de cores, relação de ótica com o dia a dia, aplicações práticas, tá? Então uma questão aqui que a gente tem fala o seguinte. Normalmente o Enem vem com esses textinhos, tá? O Enem é uma leitura muito interessante se tu não tá fazendo o Enem. Depois que tu faz o Enem, se tu guarda a prova pra ler no banheiro, esse tipo de coisa, é uma prova muito interessante, tá? Tem alguns textinhos muito legais, mas realmente às vezes na prova isso começa a ser cansativo. E é difícil tu saber quando que tu consegue tirar uma informação útil do texto ou não, né? Às vezes não serve pra nada, às vezes a própria resposta tá no texto. Então a questão 6 diz o seguinte. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver a luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar com o comprimento de onda em que a intensidade da absorção é máxima. O observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores, figura 2. O comprimento de onda corresponde à cor do objeto encontrado no lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima, blá, blá, blá. Olha só, gente. Então, o que a questão fala? Olhando ali a figura que tinha embaixo da questão. A gente tem aqui um gráfico para a intensidade do comprimento de onda e ali um exemplo. E, de novo, voltando ali no textinho, a gente diz o quê? Nas últimas linhas. O comprimento de onda, que diz a cor de um objeto, é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Como assim? Então a gente tem um gráfico ali que, de acordo com o texto, fala da absorção do material, e aqui está o gráfico. E de acordo com o exercício, tá? Inclusive, no exercício até comenta ali, ele dá um exemplo. Por exemplo, tem uma flechinha ali que diz que se a substância absorve na região do violeta, a cor dela vai ser o amarelo. É muito fácil usar a roda de cores, tá? Então, como ele diz no enunciado, o que tu faz? É uma questão de interpretação, tá, gente? De novo, o bom senso normalmente te ajuda a resolver a maioria das questões do Enem. Se tu pegar o ponto de absorção máxima, o que tu faz? Acha ele aqui na rodinha. Então, 500 é o comprimento de absorção máxima. Se a gente procurar aqui, 580, o 500 está nesse intervalo aqui, de 490 para 560. Se aqui está a absorção máxima, como o enunciado diz, a cor dele está do lado oposto. Do lado oposto do verde, a gente tem o vermelho.
Isso significa que, para esse objeto, ele vai ter a cor vermelha. De novo, gente, a questão está explicada no enunciado. Como a gente pode ver ali pela roda, então se ele comprimento máximo em torno de 500, se ele absorve no verde, ele vai provavelmente emitir no vermelho. Essa é a cor dele, seria a resposta certa. A questão 7, gente, novamente é uma questão de ótica, tá? E ela fala... É uma questão que, de novo, tenta trazer aplicações e é uma questão bem estranha, tá? Que é uma das questões que tu olha e tu fica... Enfim, à primeira vista ela pode parecer uma questão muito estranha. Ela fala mais ou menos o seguinte: o processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes na superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. E a relação entre a refletância de um dado corpo e o comprimento de onda é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura para objetos comuns na superfície terrestre. Então vamos dar uma olhada aqui na figura. E basicamente, voltando ali, então o que o texto fala? O processo de interpretação de imagens, então tu quer formar uma imagem, depende, usando radiação eletromagnética, tu vai fazer o quê? Tu vai jogar essa radiação nos objetos e tu vai formar a imagem por como esses objetos devolvem a radiação, ou seja, pela interação dessa radiação com os objetos. E normalmente o que ele se usa é, como eu comentei, a energia refletida, então tu vai jogar a radiação nos objetos e, pelo quanto eles devolvem da radiação, tu vai formar uma imagem. Se a gente observar a figura que tem ali, ela diz, num eixo a gente tem a porcentagem de refletância, ou seja, ela diz basicamente o comportamento dos materiais, tá? Para diferentes comprimentos de onda que estão ali no eixo horizontal. Então, por exemplo, entre 0,4 e 0,5, nos valores de comprimento de onda, a gente nota que todos os materiais estão com as linhas, a maioria deles, com exceção do concreto, né, está com as linhas muito próximas. O que está acontecendo aqui? A gente quer formar a imagem por reflexão das ondas. Se a gente quer formar a imagem, ou seja, a gente vai jogar a onda nos materiais e pelo quanto eles devolvem da luz, a gente quer formar uma imagem. É isso que o enunciado diz. A gente quer basicamente poder distinguir os materiais. Tu vai formar uma imagem, tu quer saber o que é concreto, o que é grama. A ideia é que para poder distinguir os materiais, como tu vai formar a imagem baseado no quanto eles refletem, para poder distinguir eles, tu precisa trabalhar em uma faixa, enfim, trabalhar em alguma situação em que eles reflitam de maneira diferente. Assim, o que reflete mais, tu sabe que é diferente do que reflete menos e tu consegue montar a imagem. Então, olhando ali na figura, a gente observa o que, gente? Olhando no eixo horizontal, entre 0,8 e 0,9, o comportamento dos materiais é bastante diferente, né? A grama está na linha de cima, o concreto está bem embaixo, o solo arenoso está bem separado. O que está acontecendo? O comportamento dele, o quanto eles refletem, é bem diferente. Assim tu consegue distinguir os materiais. Ou seja, a melhor faixa para distinguir os alvos seria na faixa de comprimentos de onda de 0,8 a 0,9, onde os materiais têm comportamentos bem diferentes. Pode surgir a pergunta, tá, mas a água não tem nada ali, então a água não estaria refletindo. Tudo bem, onde tu souber que não tem nada na imagem que tu está formando é porque tem água, então. A próxima questão, gente, que também tenta abordar aplicações práticas de ondulatórias, fala, como eu comentei, bastante coisa sobre os... Eu nem tenta trazer aplicações práticas dos fenômenos referentes a ondas. As ondas eletromagnéticas, então a questão 8. Como a luz visível e as ondas de rádio viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Então, olha só, a questão te diz basicamente o seguinte. A gente tem aqui a Terra, ele diz que a Terra tem uma certa curvatura,
Aqui estaria o litoral do Brasil, aqui está a Amazônia. Se a gente tentar mandar direto uma onda do litoral para a Amazônia, a gente não consegue, né? Porque como a Terra é curva, a onda teria que passar por dentro da Terra para ir em linha reta do litoral para a Amazônia. Isso a gente sabe não é possível. Então ele pergunta como é que a gente poderia fazer para usar a atmosfera para enviar essas ondas do litoral para a Amazônia. E aqui, mesmo sem saber realmente como é que se faz isso, a gente pode chegar à conclusão pensando nas opções que ele te dá. Ele fala de reflexão, refração, difração, polarização e interferência. O que é cada um deles? Reflexão, gente, é um fenômeno que acontece quando é basicamente uma onda batendo em alguma coisa e voltando. Tá? A gente pode lembrar de um espelho que reflete a luz, a onda de luz bate no espelho e desvia. Então, reflexão é simplesmente a onda encontrando um obstáculo e voltando. A refração, gente, é o que acontece quando a onda muda de meio. Por exemplo, se a gente tem a luz andando por aqui e ela encontra um pedaço de vidro, a luz vai, então essa luz aqui que entrou dentro do vidro seria a luz refratada. A luz que bate e volta é refletida. A luz que continua é a luz refratada. Difração, gente, também é um tema comum no Enem, tem a ver com as ondas contornando obstáculos. Se a gente tem aqui um muro e uma pessoa falando atrás do muro, a onda que ela faz não continua só por cima do muro, né? Ela consegue se espalhar. É por isso que eu consigo, se eu estiver parado aqui atrás do muro, ouvir quem está do outro lado. Isso aqui é o que a gente chama de difração, é a onda se espalhando. Polarização, gente, é o que acontece quando tu tem a seguinte situação. Tu tem uma onda andando, vamos dizer que a gente tem uma corda aqui. Se a gente sacudir essa corda de qualquer jeito, em todas as direções, isso é o que a gente chama de uma onda não polarizada, ela está sacudindo de qualquer jeito. Uma onda polarizada seria uma onda que está sacudindo, por exemplo, sempre na vertical. Uma coisa que a gente poderia fazer, então, é pegar essa onda que está vindo de qualquer jeito na corda e passar a corda por uma abertura na vertical. Todas as ondas que tentam vir sacudindo para o lado não conseguem passar, só as ondas que estão alinhadas com a fenda. Nesse caso, a gente estaria pegando uma onda que está vindo de qualquer jeito, é o que a gente chama de uma onda não polarizada, e transformando numa onda bonitinha, que é o que a gente chama de uma onda polarizada. Isso aqui é uma polarização. E interferência, gente, é o que acontece quando ondas encontram ondas. Tá vindo uma onda aqui, tá vindo outra onda aqui numa corda, elas vão se encontrar. Quando elas estiverem no mesmo lugar, elas se somam, depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Mas olhando, gente, para todos esses fenômenos aqui, que são os fenômenos ondulatórios, é interessante ter só essa noção, como eu falei agora, do que é cada um. O que a gente observa, gente? A gente quer fazer a onda sair do litoral e vir para a Amazônia. Na interferência, eu estou falando de onda encontrando onda. Não tem nada a ver com uma onda pegar e desviar o seu caminho. A polarização tem a ver com deixar uma onda, selecionar a vibração de uma onda. Não tem nada a ver com a onda mudar de caminho. A difração, gente, tem a ver com a onda contornando obstáculos. Eu não estou falando aqui de obstáculos. A refração tem a ver com o que é? A refração tem a ver com a onda que continua em um outro meio. O único fenômeno que fala de uma onda que realmente bate e volta, que seria o que eu realmente quero fazer, a onda bater e voltar, é uma reflexão. Então a única resposta coerente para esse tipo de situação é que as ondas são refletidas pela ionosfera. É assim que eu consigo mandar uma onda do litoral para a Amazônia. Então a resposta, letra A, reflexão. A questão 9, gente, muito parecida com essa questão anterior, de novo, também aborda o assunto de visão em cores, tá? Luz, a interpretação do olho humano das cores. A questão 9 fala que o olho humano não consegue diferenciar componentes das cores e vê apenas uma única cor, diferente do ouvido que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos, tocados simultaneamente. Na retina existem dois tipos de células que absorvem a luz, os cones e os bastonetes. Os cones
distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul. E os bastonetes diferenciam apenas os níveis de intensidade, sem separar os comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico para que se dê a percepção da imagem. Ou seja, o olho vai receber a luz e existem duas células que captam essa luz. Os cones, que captam as cores, e os bastonetes, que captam a intensidade. Quão brilhante, digamos assim, claro ou escuro é essa luz. Agora o seguinte, um indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha como? Então olha só, gente. Então existem duas células, os cones e os bastonetes. Os cones estão relacionados com as cores, e é bem fácil de lembrar, né? Cones, a gente nota aqui, cores. E os bastonetes estão relacionados com claro e escuro. Se tu não tem cores, então, se não tem os cones, desculpa, então tu não percebe a cor. Mas como tu tem bastonetes, tu percebe a claridade. Então tu não vai perceber a cor do objeto, mas tu vai perceber a claridade. Logo, a melhor alternativa, a gente tem ali um objeto indefinido, pois as células que captam as luzes estão inativas. Falso, a gente não enxerga a cor, mas a gente enxerga a claridade. Um objeto rosa, pois haverá mistura de luz vermelha com o branco do objeto, tu não enxerga a cor, né? Então tu não vai ver um objeto rosa. Tu não enxerga a cor, então tu também não vê um objeto verde, como diz a letra C. A letra D diz que tu vê um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam a cor. E é justamente isso. Tu não está percebendo as cores, mas tu tem perfeitamente a noção de claro e escuro. Tu teria uma visão em preto e branco. Então tu vai ver um objeto cinza. A letra E também fala em objeto vermelho e também não faz sentido, né? Porque, de novo, como a gente falou, não tem as cores. Mas aqui é interessante aproveitar essa questão para revisar como que funciona essa questão de tu ver as cores do objeto, tá? Se tem um objeto, por exemplo, vermelho, que nem eu desenhei aqui, o que acontece é mais ou menos o seguinte. Chega a luz branca, que nada mais é do que uma mistura de todas as cores, e se tu vê um objeto vermelho, o que está acontecendo? Esse branco contém todas as cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Isso tá enxergando. Então está chegando a luz branca. Mas essa luz branca bate no objeto e quando eu olho para o objeto eu vejo o vermelho. O que está acontecendo? Desse branco que está chegando no objeto, o objeto está mandando para o meu olho só o vermelho. O que estaria acontecendo com o resto está sendo absorvido. Então quando a gente vê um objeto de uma certa cor, o que isso significa? Que ele está mandando, de todas as cores que chegam nele, é porque ele manda para mim só aquela cor que eu vejo. Um objeto azul manda para mim só o azul, absorve as outras cores. Se a gente pegar esse objeto vermelho e iluminar com uma luz verde, o que vai acontecer? Um objeto vermelho, então, se ele é vermelho, isso significa que ele reflete o vermelho. Se eu estou mandando uma luz verde, gente, não existe vermelho para o objeto refletir. Então eu não vou ver nenhuma cor. Ele manda de volta o vermelho. Ele não tem Eu não estou mandando o vermelho para ele poder mandar o vermelho para o meu olho, então eu vou ver o objeto preto. Aqui eu vi o objeto vermelho porque quando a gente manda luz branca, a gente está mandando todas as cores, inclusive o vermelho, que é o que ele devolve para mim. Dando seguimento, então, gente, ao estilo de questões que aparece no Enem, a gente tem também, nos últimos anos, sempre tem caído no Enem pelo menos uma questão de empuxo, tá? E é justamente o assunto dessa questão. Então, antes de abordar a questão, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, a parte do empuxo. O empuxo, gente, basicamente funciona assim. Se a gente pega um corpo e mergulha dentro de um fluido, ou seja, de um líquido ou de um gás, então pode ser dentro de uma piscina ou mesmo dentro de ar, coloca um corpo dentro de uma piscina, o que vai acontecer? Basicamente, a água ajuda a segurar esse corpo. Ela tenta segurar o corpo, ela faz sempre uma força de baixo para cima, tá? Essa força é sempre apontando de baixo para cima, chamada de empuxo. E o valor dessa força, gente, depende do volume que afundou, o volume que tu está ocupando dentro de líquido, o volume deslocado, ou seja, o volume submerso, e da densidade do líquido. Então, se isso aqui for água ou isso aqui for óleo, a água e o óleo seguram o corpo de maneiras diferentes.
Notem que não faz diferença, gente, se esse material é de isopor, de madeira, de cocô, de cobre, esse tipo de coisa. Só o que importa é o espaço que ele está ocupando e o líquido em que ele está. Existe inclusive uma formulinha, tá? O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a aceleração da gravidade, tá? E ele é sempre vertical para cima. Não vai ser necessário para resolver a questão. A gente deu uma olhada na questão, gente, então vamos falar um pouquinho sobre ela. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma estrutura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois... Letra A. A escultura flutuará. Claro, a gente enche uma piscina com água, o ferro começa a boiar. Não, né? A escultura ficará com peso maior. O peso da escultura, a gente depende da terra, da gravidade que está puxando essa escultura. O peso da escultura não muda. Só o que acontece é que agora, como ele está dentro da água, a água produz esse empuxo, essa força de baixo para cima, ela ajuda a segurar o corpo. Não necessariamente. O peso do corpo continua o mesmo. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. Gente, o empuxo não depende da massa da escultura nem da massa realmente da água, só depende do volume ocupado. Depende a massa da água que foi, enfim, da massa que foi ocupada, tá, gente? Não da massa da água, não da massa da estrutura, depende do volume submerso. A letra D diz que a água exercerá uma força na escultura para baixo. Já está falso, tá, gente? O empuxo sempre, a água tenta fazer as coisas boiarem nela, é sempre de baixo para cima. Então a força é para cima. E a letra E, a única que sobrou, né, diz que a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume verdadeiro, proporcional ao volume da escultura, e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Então, é justamente isso, a água ajuda a segurar a escultura. Só falando mais um pouquinho sobre empuxo, tá, gente? Aproveitando o gancho da questão. Então, o empuxo é uma força que, em um líquido ou gás, tu coloca um corpo, e se o corpo te ajuda a te segurar, ele faz uma força para cima, depende do volume que esse corpo afundou e da densidade do líquido. Se a questão falar, gente, em peso aparente, o que tu quer saber é o peso da força da escultura menos o empuxo, tá? O peso do corpo menos o empuxo. Então, o peso aparente é só tu pegar o peso da estrutura e subtrair dele o empuxo. E falando, então, também um pouquinho sobre corpos boiando em líquidos e tudo mais, a gente tem a seguinte relação, né? Sempre que a gente tem um corpo mais denso do que o líquido, então vamos falar de vários corpos dentro de um líquido. O corpo que for mais denso que o líquido, a gente sabe que afunda. Se um corpo tiver igual densidade ao líquido, tiver a mesma densidade do líquido que ele está, ele fica em equilíbrio em qualquer altura. Aonde tu colocar ele dentro do líquido, ele fica ali. E se o material for menos denso do que o líquido, a gente sabe que ele boia. Então, olha só, um material mais denso, então vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Vamos falar de A, B e C. No que o A é menos denso que o líquido, tá? Eu estou falando isso para vocês. O B é de igual densidade e o corpo C vai ser mais denso que o líquido. Então, o corpo A, gente, a gente sabe que ele boia. Então, por que ele estaria aqui embaixo? Bom, eu, por exemplo, enfiei a minha mão dentro da água e coloquei o corpo A aqui. Eu estaria segurando ele para ele estar nesse lugar. No momento em que eu largar, como ele é menos denso, ele vai boiar. É como tu afundar uma bolinha de isopor dentro da água. No momento em que tu largar, ela vai subir a água e ir para a superfície. Então, esse A quer, na verdade, subir. No momento em que se eu estiver segurando ele, ele vai ficar aqui. No momento em que eu largar, ele vai vir para cá. Aqui estaria o corpo A, menos denso, ele boia. O corpo B, gente, tem igual densidade que o líquido. Se ele está aqui, ele vai continuar aqui. Se eu erguer ele, gente, ele vai continuar mais alto. Se eu descer ele, ele vai continuar mais para baixo. E o corpo C, como ele é mais denso que o líquido, vai afundar. Então, o que estaria acontecendo aqui em termos de empuxo e de peso? O empuxo, gente, depende do quê? Do líquido e do volume que está dentro desse líquido, do volume que tu está submerso. Se esses três corpos forem iguais, tá? Se forem realmente bolinhas de mesmo tamanho,
Tanto no caso do corpo A, tanto no caso do corpo B, corpo A aqui embaixo, quanto no caso do corpo B, quanto no caso do corpo C, o volume de líquido que eles estão ocupando é o mesmo, o líquido em que eles estão é o mesmo. O empuxo nesses três corpos seria o mesmo. No caso do corpo A aqui em cima, quando ele já chegou na superfície, ele está ocupando menos volume, o empuxo seria menor. E os pesos, gente? É só tu pensar no que está acontecendo que tu vai ter uma noção dos pesos. Olha só, eu sei, por exemplo, que o corpo A quer boiar. No momento que ele está aqui embaixo, ele vai subir, né? Se ele vai subir, gente, então quais as forças que agem? Existe um peso puxando ele para baixo e existe um empuxo empurrando ele para cima. Se eu sei que ele vai subir, já que ele é menos denso, eu sei que então o empuxo aqui deve ser maior do que o peso. Quando ele chega lá em cima, por que ele fica parado? O peso continua o mesmo de antes, né? Mas o empuxo diminui. Agora o empuxo vai ser igual ao peso. O empuxo diminui porque tem menos líquido deslocado. Então ele fica em equilíbrio. No caso do corpo B e do corpo C, olha só. O corpo B tem o mesmo empuxo que o corpo C. Mas o B está parado. O B fica em equilíbrio em qualquer lugar. Então eu sei que o peso do B é igual ao empuxo. Já no caso do C, que eu sei que está afundando, isso significa o quê? Que o peso dele é maior do que o empuxo. Por isso que ele vai afundar. Então, como é que eu sei se um corpo vai boiar ou afundar? Pela densidade. Mais denso afunda, igual densidade fica onde tu deixar, menos denso boia. O empuxo, é só tu olhar pelo quanto do corpo tu afundou, e a relação entre o peso e o empuxo é só tu pensar. Se está subindo, o empuxo tem que ser maior que o peso. Se está descendo, o peso tem que ser maior que o empuxo. O peso ganha. Se está parado, o impulso e o peso tem que se cancelar. Nenhum dos dois ganha. A questão 11, gente, também dentro dessa linha de temperatura e tudo mais, fala o seguinte. Sob pressão normal, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea faz a seguinte experiência. Ele colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, ele colocou essa água dentro de uma seringa, sem agulha, tá? Que é inteligente, porque depois ele vai colocar o dedo na tampa, na superfície do líquido e chupou a água para dentro da seringa. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, então ele pegou a água fervendo da caneca, chupou ela para dentro da seringa, esperou um tempo, a água obviamente esfriou, ela parou de ferver. Então ele tapou a ponta da seringa e puxou o êmbolo, e daí ele observou que a água voltou a ferver. Por que isso teria acontecido? Então aqui a gente tem a segunda situação, tá? Na primeira eu por engano desenhei a seringa com agulha, por isso que eu pus aqui ela espetando o dedo do guri. Mas enfim, aqui a gente tem a seringa então com água, e ele observou que essa água estava quente, mas já tinha parado de ferver, que quando ele puxou o êmbolo da seringa, essa água voltou a ferver. O que a gente tem que lembrar, gente, é que a gente está acostumado a pensar, a água congela a 0 graus, a água ferve a 100 graus. Isso só acontece no nível do mar, tá? Na pressão atmosférica. A temperatura em que as coisas congelam e a temperatura em que as coisas evaporam dependem da pressão, tá, gente? Se tu tiver menos pressão, no caso, vai ferver mais fácil. Se tiver água sob menos pressão do que a pressão que ela está no nível do mar, ela vai ferver com mais facilidade. Então, em vez de precisar de 100 graus para ferver a água, tu precisa só de 70, 80, 90, depende do lugar. Como que a gente diminui a pressão? Uma das maneiras é ir para um lugar mais alto. Se tem menos ar em cima de ti, tem menos ar fazendo pressão em cima dessa superfície de água, ela ferve mais fácil. Em lugares muito mais altos do que o nível do mar, a água ferve não a 100 graus, ela ferve mais fácil. Por exemplo, a 80, no alto de uma montanha, 90, esse tipo de coisa. A outra situação é justamente o que aconteceu aqui. Tu pode diminuir a pressão aumentando o volume que uma mesma quantidade de água ocupa. No momento que tu aumenta o volume, as moléculas têm mais espaço. Elas estão sujeitas a menos pressão, elas conseguem se mexer mais facilmente. Com menos pressão, ferve mais fácil. No momento em que ele aumentou o volume que essa água ocupava na seringa, isso diminuiu a pressão, ou seja, a água ferve mais fácil. Essa água não estava fervendo porque ela já tinha chegado, sei lá, a 95 graus. Mas no momento em que tu aumentou o volume, diminuiu a pressão, a água ferve mais fácil. Agora, esses 95 graus
nos quais ele não mexeu, são suficientes para a água ferver. Daí a água começa a entrar em ebulição. É justamente isso que fala a alternativa D. Tá? A gente vê que a letra A diz que permite a entrada do calor. Tá? A entrada do calor, gente, tem a ver com diferença de temperatura. Ele vai do quente para o frio. No momento em que a seringa está a 95 graus, gente, ela está mais quente que o ambiente. O calor está com certeza saindo. Tá? A alternativa B diz que provoca por um atrito um aquecimento da água contida na seringa. Realmente, o atrito esquenta as coisas, tá, gente? Mas dificilmente o atrito puxando o êmbolo de uma seringa vai ser suficiente para fazer uma água ferver, tá? Produz um aumento do volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Essa alternativa não faz sentido, né? Se o ponto de ebulição da água aumentou, ou seja, a água não ferve agora a 100, a água ferve a 110, aí sim que ela não ia ferver, né? A letra D fala justamente o que a gente comentou até agora. Ela proporciona uma queda da pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. É o que a gente falou até agora. A letra E diz que possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita a sua ebulição. Não, né? Não, enfim, a densidade da água não está realmente relacionada com o ponto de ebulição dela. E indo para o encerramento das nossas questões, gente, a gente tem agora uma questão que fala, como a gente comentou, principalmente da parte de energia em movimentos. Que é, enfim, outro dos grandes focos do Enem. Falando um pouquinho sobre essas questões da energia, antes de olhar o exercício, a gente sabe mais ou menos o seguinte. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Se a gente tem o que a gente chama de um sistema sem atrito, que pode aparecer para vocês com o nome de um sistema conservativo, ou seja, tu está, por exemplo, saindo de A e andando até B. Não importa o que tu fez no caminho. Se for uma situação sem atrito, ou seja, uma situação conservativa, a energia total em todos os lugares se mantém. Ou seja, a energia total que tu tem em A, como não tem atrito, nada vai roubar essa energia, é a mesma energia que tu tem em B. Se tu tiver atrito, daí o que a gente chama de um sistema dissipativo, tu vai ir perdendo energia conforme tu anda de A para B. Daí a energia em B, a energia aqui no fim vai ser menor do que a energia no começo, né? Porque o atrito foi roubando energia conforme tu se deslocava. Revisando então um pouquinho a questão de energia, tá? O Enem aborda bastante isso, é importante ter em mente então os tipos de energia que mais aparecem. Principalmente a energia cinética, tá, gente? Que é o que? A energia do movimento. Se a gente tem uma massa se mexendo com uma velocidade, energia massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia do movimento, então, energia cinética. E pode aparecer também a energia potencial. A ideia da energia potencial é mais ou menos o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, um carrinho preso numa mola e eu tento puxar esse carrinho, isso não acontece de graça, né? A gente sabe que conforme eu tento puxar esse carrinho, a mola tenta me puxar de volta. Eu preciso gastar energia para puxar esse carrinho. E o que acontece com essa energia que eu gastei para esticar a mola até aqui? Bom, a mola tá louca para puxar o carrinho de volta. No momento em que eu largar esse carrinho, ele vai voltar para onde ele estava. A mola vai puxar ele. Essa energia que eu gasto para puxar o carrinho, na verdade está ficando armazenada ali na mola. É o que está mantendo a mola esticada. No momento em que eu largar, deixar a mola puxar o carrinho, ela vai devolver essa energia para o carrinho. Tanto que é daí que ele tira energia para se mexer de volta para onde ele estava. Então sempre que tu gasta energia para manter alguma coisa em uma posição, essa energia fica armazenada. Aqui no caso, como a gente está falando de uma mola, a gente está falando de uma energia elástica. Quando a energia não está realmente sendo usada para movimento, então não é uma energia cinética, a gente diz que a gente tem uma energia potencial. A energia potencial, então, é basicamente uma situação em que a energia está armazenada. Quando a gente está falando de uma situação em que a gente teve que gastar energia para manter o corpo na posição por causa de uma força elástica, tá? Como aqui a gente está armazenando energia, tem a ver com mola, elasticidade, a gente chama de energia potencial elástica. Tem a ver com a energia que tu gasta para deformar a mola, tem a ver com deformação. Mas o que também pode aparecer, e é mais comum, é o que a gente chama de energia potencial, uma energia armazenada, gravitacional. Se tu vai erguer alguma coisa, a gente sabe que essa coisa tem um peso, né? Tu tem que gastar energia para erguer ela. É como se tivesse uma mola invisível entre o chão e essa massa. Tu tem que esticar essa mola para conseguir erguer essa massa. Então, o que vai acontecer? Então, conforme tu ergue essa massa, é como ter uma mola invisível, tu vai gastar energia. E essa energia fica armazenada, então é uma energia potencial. Mas agora não tem a ver com uma mola, então não é elástica, tem a ver com a gravidade, é uma energia gravitacional.
A formulinha de energia potencial gravitacional é o famoso MG agora, né? MGH. Ele tem a ver com o quê? Com tu erguer o objeto, ou seja, tem a ver com a altura. Então, energia cinética tem a ver com movimento, potencial é uma energia armazenada, ela pode ser elástica, que tem a ver com deformar uma mola, ou gravitacional, que tem a ver com dar altura para os objetos. Erguer objetos requer energia. A questão, então, essa questão, gente, a gente queria dar muita ênfase para ela, porque em ano de Olimpíadas é muito interessante essas aplicações voltadas a esporte, tá? É um assunto que tem que ficar, digamos assim, que a gente tem que ficar alerta. Então a questão 12 fala o seguinte, tem o seguinte desenho de uma pessoa correndo com uma barra, atleta corre com a vara, atleta apoia a vara no chão, atleta atinge certa altura e atleta cai em um colchão. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que... E ali nós temos as alternativas, gente. Como o exercício diz, tá, é para considerar um sistema conservativo, ou seja, ignorar o atrito. Se a gente tem um sistema sem atrito, a energia se conserva. A energia que tu tem num lugar é a energia que tu tem em outro. Ou seja, gente, tu está considerando que a energia se conserva. O que aconteceu? O atleta estava correndo, ele tinha movimento e ele ganhou altura. Quando ele tinha movimento, que energia que ele tinha? Cinética. Quando ele ganhou altura, que energia que é essa? É uma energia potencial gravitacional. Então, se a gente fala que se a gente observa que o movimento dele está se convertendo em altura, o que está acontecendo em termos das energias? Tem energia cinética virando energia potencial gravitacional. A gente dá uma olhada nas alternativas. O que tu quer é justamente isso. Que a energia cinética, então, o movimento se converte em altura, a energia cinética se converte em energia gravitacional. A letra A diz que a energia cinética, representando a etapa 1, seja convertida em energia potencial elástica. A gente não quer energia potencial elástica, tá? A gente quer representando a etapa 4. A alternativa que melhor representa o que a gente falou agora seria a alternativa D, né? Se a gente der uma olhada, a D diz o seguinte, que a energia... Alternativa C, desculpa. A energia cinética representada na etapa 1. Na etapa 1, se a gente olhar os quadrinhos de novo, o atleta está correndo ali, então a etapa que tem energia cinética, que tem movimento. E na etapa 2 o atleta está apoiando a vara, na etapa 3 é que ele tem altura. Então na etapa 1 ele tem um movimento, tem energia cinética, na etapa 3, quando ele tem altura, ele tem energia gravitacional. Isso é justamente o que diz a letra C. A energia cinética, representando a etapa 1, que tem movimento, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 3. Então era isso, gente. São essas as questões que a gente trouxe para vocês, tá? O que a gente queria, então, dar ênfase? O Enem, basicamente, interpretação de gráficos e tabelas, tá? Nenhum conceito muito profundo a gente usou. Vocês podem ver, a gente não fez nenhuma conta da conta, tá? São conceitos básicos, aplicação direta, aplicações do dia a dia, gente, bom senso. Vai aparecer tabela, vai aparecer gráfico, vai aparecer um textinho enorme. É questão de paciência e, de novo, com aplicação de conceitos básicos. Eras isso então, Felipe? Eras! Então tá, galera, são quase 10 horas da noite, tá? Nós queremos agradecer a todo mundo que assistiu essa aula, tá? Lembrando que quinta-feira, tá, vai ter a aula de matemática comigo, que faço os vídeos de matemática que vocês assistem, tá? E lembrando também, tá, nós temos uma parceria agora com o nosso amigo Rafael do Hubbles, tá? Que é um aplicativo que permite que vocês possam resolver todas as questões de edições passadas do Enem, tá? Então, vocês podem acessar www.mesalva.net/Enem, tá? Ali vocês vão ter todas as questões de edições passadas, tá? De edições passadas para poder resolver, e também todas as questões que foram resolvidas hoje já estão ali para vocês poderem resolver. Certo, gente? Então, nós temos muito a agradecer, estamos aqui em 3, tá? Deu bastante trabalho fazer a aula, mas muito obrigado e até quinta-feira às 8h30. Certo, gente? Valeu, muito obrigado e até logo!